E aí pessoal, dando início a esse novo canal de informação para vocês aqui na plataforma do YouTube. Eu sou o Dr. Danilo Castro, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia plástica pós-gestacional. E hoje eu quero falar para vocês, pessoal, nesse vídeo inaugural, sobre um termo, uma terminologia que na verdade está crescendo aqui no Brasil, que é uma terminologia em inglês que se chama Mum Makeover, né? Que quer dizer literalmente reforma da mamãe. E hoje, como nós temos muita experiência nessas cirurgias pós-gestação, eu quero falar para você que é mãe, que tem suas alterações corporais, fique neste vídeo que você vai entender exatamente o que significa esse termo. Bem pessoal, e antes de começar a falar sobre realmente o que significa o Mum Makeover, né, as cirurgias em si, eu quero explicar para vocês o porquê que acontecem as alterações corporais que vocês apresentam, né? Então a mãe, quando ela tá ali iniciando a gestação, por enquanto ali não aparece praticamente nada. O início ali é basicamente um crescimento ali leve da barriga. No entanto, tem algumas pacientes, tem algumas mulheres que têm uma condição genética, um favorecimento genético ali, ou até mesmo uma questão hormonal, que elas não sofrem tantas alterações. Então é por isso que uma mãe com a outra, ela às vezes não pode se comparar, porque depende de muitas variáveis essas alterações. Então quais são elas basicamente, né? Vou dividir essas duas alterações em dois componentes, né? O componente mamário e o componente corporal. O componente mamário, na verdade, é a última fase que vocês vão perceber a alteração mesmo delas, né? Lá no final da gestação e sobretudo, principalmente após a amamentação. Então o que acontece? O bebê vai crescendo dentro da barriga e alguns hormônios vão começando sendo produzidos ali, e esses hormônios vão agir diretamente nas mamas. Então as mamas elas vão crescer de tamanho e também vão aumentar o número de glândulas mamárias ali dentro, né? Então a mama começa a ter um volume aumentado. As mulheres que têm mamas pequenas, elas até ficam felizes pra caramba. Poxa, minha mama tá aumentando agora, que legal, né? Então no período de tanto de gestação quanto de amamentação, as mamas aumentam ali, e quem tem mama pequena acha bom, porque as mamas tornam ali um pouco mais desenhadas. Agora quem já tem as mamas grandes, né? Ou seja, a tendência é que essas mamas aumentem ainda mais, e além disso, leve a uma insatisfação ainda maior e uma queda maior ainda das mamas. Quando começa a amamentação, vocês ali, né, no processo de amamenta, o bebê esvazia a mama, depois a mama enche novamente, né, pelos estímulos, e aí nesse ciclo de enche e esvazia, a mama vai fazendo como se fosse uma bexiga, né, criando elasticidade. Algumas mães apresentam ali a formação de estrias nas mamas, né, além da queda, da perda de contorno, né, da flacidez mamária, tem também estrias mamárias. Então, existem alguns grupos de mães que apresentam todas as alterações possíveis da mama: estrias, flacidez, perda de contorno e uma queda importante das mamas. Já outras, mesmo sendo mãe às vezes de 3, 4, 5 filhos, e eu já tive paciente dessa forma, não sofre praticamente nada de alteração mamária, não tem estrias, as mamas não sofreram uma queda importante, as mamas não perderam tanto o contorno mamário, às vezes somente uma falta de volume mesmo ali que tá faltando preencher, tá certo? E daqui a pouquinho eu explico para vocês também a forma de tratar essas duas condições. Cerca de 85% das pacientes elas apresentam 4 características mais comuns, que é a perda de contorno mamário, a perda de volume, a queda importante e estrias mamárias. Um grupo mais seleto de 15 a 10% ali apresenta poucas alterações, mamas pequenas, perda de volume, né, sem tanta queda e sem estrias mamárias. Já na parte corporal, o que eu quero falar para vocês? A parte corporal às vezes ela sofre muito mais. Por quê? Porque é onde realmente o bebê está, é onde a barriga vai crescer ali, né, para que se acomode o bebê dentro do útero. Então, com o processo de gestação, o útero ali vai crescendo aos poucos, ali com 20 semanas, a barriguinha começa a crescer ali na parte inferior do umbigo, com 30 semanas já tem uma barriga já bem maior, próximo do parto já, né, tá um barrigão gigantesco, alterando toda a estrutura anatômica daquela região. Muitas das vezes, vocês mulheres, vocês não lembram que existe, o que existe realmente na estrutura. Nós temos que lembrar que nós temos pele, nós temos a gordura e nós temos os músculos ali na parte abdominal. Claro que os olhos de vocês só se voltam para a gordura e para a pele, mas na verdade tem que lembrar também que existe musculatura. Então, nós temos aí uma grande diferença. Daquela mulher tá tendo a gestação, mas se preocupa em continuar fazendo atividade física, né, e que tem condições de realizar atividade física, porque tem às vezes pessoas que não conseguem, né, fazer isso, e aquelas mulheres que são sedentárias. As mulheres que geralmente têm uma atividade física mais importante, essa musculatura é mais resistente. Com isso eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade também nas alterações corporais. O exercício físico permite uma musculatura mais forte e controlar algumas alterações corporais que pode acontecer. No entanto, o que realmente acontece com a gestação? A barriga vai distender, o músculo vai distender, e aí vai acontecer, vocês vão ver na figurinha, ocorre a formação da diástase, ou seja, afastamento dos músculos reto-abdominal. Por quê? Porque o bebê vai crescendo e o músculo que era mais fechadinho, ele vai se abrindo para acomodar o bebê. Isso é natural. Toda mulher vai acontecer isso. Se a mulher tem uma tendência a ter diástase, se ela tem uma fraqueza muscular maior, essa diástase será maior, tá certo? Se ela é uma mulher que tem uma genética boa, que faz atividade física, se tem os músculos robustos ali, essa diástase vai ser um pouco menor. Quando ela tiver o bebê, ela vai retornar bastante isso daí. Além disso,
disso, nós temos também o crescimento da pele, né? Porque tem que acomodar ali o bebê que está crescendo dentro do útero. Então essa pele ao crescer, quanto que volta dessa pele, doutor? É sempre a dúvida de vocês. Na verdade não tem como eu saber. Na verdade o que determina realmente essa questão é a constituição genética de vocês. Tem mulher que às vezes engravida 3, 4 bebês e a flacidez é pequena. Tem aquelas que tem uma gestação só e é uma flacidez imensa. Além disso, o que vocês observam também no pós-gestação? O bebê está ali crescendo, depois nasceu, aquela flacidez abdominal fica e também acúmulo de gordura nessa região. É claro que a mulher, ela cresce o abdômen, o bebê cresce também, a mãe cresce também nessa questão de peso, de acúmulo de gordura, porque ela precisa ter mais substrato de energia para oferecer ao bebê enquanto está amamentando. Então a mulher naturalmente vai acumular gordura durante a gestação e essas gorduras vão se acumular em flancos, pernas, abdômen, braços às vezes, tá certo? Então o bebê nasceu, além de ter essa fraqueza da musculatura fazendo a diástase, além de ter essa flacidez abdominal que fica, a barriga cresceu e volta somente uma parte dessa pele, além disso tem a gordura que se localiza também na parte do abdômen e com isso é importante vocês entenderem o que nós temos que fazer para tratar isso aí. E por último, não menos importante, as estrias abdominais, né? Então nós temos aí basicamente 4 alterações também: a diástase abdominal, a flacidez abdominal, o acúmulo de gordura no abdômen e as estrias também nessa mesma região. Então são essas 4 alterações que geralmente acontecem em maior ou menor escala no pós-gestação, né? Dependendo da quantidade de filhos e também da constituição genética de cada uma de vocês. Além da parte abdominal que tem essas alterações, tem as partes ali que geralmente não são vistas de frente. Vocês não encaram às vezes como um grande problema, mas que na verdade faz parte também da perda de contorno corporal que vocês possuem, que é a gordura nos flancos, no culote também. Essa gordura localizada nessas regiões, elas têm que ser tratadas também. Vocês têm que ter consciência que são alterações diferentes, mas que possuem a mesma finalidade, que é justamente dar toda a sustentação para o bebê que está em crescimento. Então essas gorduras que estão nas costas, elas também são um problema decorrente da gestação, que pode acumular devido às alterações hormonais ali na preparação do nascimento do bebê. Eu quero dizer para vocês que existe tratamento para cada uma dessas alterações corporais. Algumas mais fáceis, outras menos fáceis, mas o mais importante é que existe sim os tratamentos. Eu quero falar para vocês separadamente. Aquilo que nós iremos optar, né, para fazer nas mamas é aquilo que nós iremos optar para fazer na parte corporal, tá certo? Parte mamária, vamos lá. Eu falei para vocês sobre 2 grupos de pacientes. O grupo de paciente que tem mamas mais volumosas, né, que já teve desde a adolescência ali um volume mamário maior, e nós temos aquelas pacientes que sempre teve mamas pequenas, volume mamário menor. Esses 2 grupos é importante vocês se separarem, por quê? Porque nós temos tratamentos distintos para elas. Pacientes com mamas muito grandes, aquelas que às vezes é quase que gigante mesmo, que incomoda até mesmo as mulheres, essas mamas, geralmente nós optamos por fazê-la um tratamento sem prótese, né? Uma mastopexia sem prótese ou uma mamoplastia redutora. São termos que servem como sinônimo. Mulheres com mamas muito grandes, que depois da gestação essas mamas ficaram mais volumosas, mais caídas. Eu sei que existe ali uma parcela também de desconforto físico por conta dessas alterações. Eu prefiro sempre fazer uma indicação de mastopexia sem prótese. Hoje mesmo nós fizemos uma. Pacientes que possuem mamas maiores, no entanto, não tão volumosas, que possuem a flacidez importante, perda de contorno mamário, que a grande maioria das mulheres, essas pacientes, na maioria das vezes eu indico uma mastopexia com prótese. Mas por que, doutor, com prótese nessas situações? Por quê? Porque as pacientes pós-amamentação, geralmente ocorre também a perda de volume dessa glândula. A glândula começa a ser uma glândula também de má qualidade, a mama mais gordurosa, menos consistente. Fazer uma mastopexia sem o implante é permitir também com que a mama ainda não tenha muito contorno, fica uma mama mais espalhada, assim, um colo e um decote mais bem definido. Quando eu coloco um implante mamário, eu consigo dar para vocês uma mama mais bem desenhada, uma durabilidade de resultado e também uma liberdade para vocês frente também aos tipos de vestimentas que vocês gostam de utilizar. Então, mamas pós-gestação que não são tão volumosas, que são caídas, flácidas, que tem estria mamária, que é a grande maioria de vocês, eu prefiro fazer uma mastopexia com prótese. Hoje nós fazemos essa mastopexia com a cicatriz muito reduzida, que é a cicatriz em L, tanto a mamoplastia redutora, mastopexia sem prótese, quanto a mastopexia com prótese, nós fazemos com essa cicatriz que é muito reduzida, consequentemente estigmatizando menos vocês, marcando menos vocês com cicatrizes na parte corporal. Então, nas mamas que são mais flácidas, mastopexia com prótese ou mastopexia sem prótese em algumas circunstâncias. Já o outro grupo de pacientes, que é um grupo de pacientes mais seletos, são as pacientes que possuem pouca mama. Nessas pacientes, o que eu falo? São beneficiadas geneticamente e com isso, mesmo amamentando, né, mesmo
mesmo tendo as gestações, são mamas que não caíram muito. Então nós temos um caminho para essas mamas, que é a prótese de mama de recuperação rápida, ou seja, somente a inclusão do implante mamário com um cortezinho de 4 centímetros ali no sulco mamário, na dobra da mama, e assim nós conseguimos resolver. As mesmas pacientes, mesmo tendo as mamas muito pequenas, em algumas circunstâncias tem uma flacidez um pouco mais chatinha ali, né? Um pouco maior. Eu prefiro às vezes tirar um pouquinho dessa flacidez, subir um pouquinho essa areola, colocar um implante menor, ao invés de colocar implantes muito grandes, né? E aí, em algumas pacientes, eu prefiro fazer realmente o máximo que você com prótese, retirando um pouquinho de pele, uma cicatriz às vezes em pirulito ou em L, né? Mas a gente consegue dar um pouco mais de contorno para essa mama e qualidade de resultado. Então, são esses dois grandes grupos que vocês devem se analisar e se comparar ali para ver qual grupo desses que vocês se encaixam. A segunda linha de tratamento, nós iremos agora entrar na parte corporal, que na verdade a grande maioria de vocês se importam muito mais com a estrutura do corpo. O que nós iremos fazer, né? Doutor, após o nascimento do meu bebê, sobrou muita flacidez na minha barriga, tá com uma dobra na minha barriga, eu fiz uma cesárea, doutor, e a cicatriz ficou ali muito grossa, fez uma dobra na minha barriga e não tinha essa dobra antes, sobrou flacidez, sobrou estria, tem gordura acumulada na parte da minha barriga, tem gordura nos meus flancos, no meu culote, tem gordura nos meus braços, doutor, após a gestação, tudo modificou. Fique tranquila, nós temos o caminho para resolver isso aí. Gente, é o seguinte, é natural que isso aconteça no pós-gestação, tá certo? Né? A maioria de vocês tem essas alterações corporais. E o que nós vamos fazer nessas situações? Nós iremos tratar a parte corporal de vocês por inteira, 360 mesmo. Todas essas gorduras que foram se localizando em algumas regiões, nós iremos fazer uma lipoaspiração. E nós denominamos aí uma lipoescultura 360 graus, deixando ali toda a estrutura corporal bem desenhada, bem harmônica e trazendo as curvas corporais de vocês até melhores do que antes das gestações. Então nós chamamos de uma lipoescultura de alta definição, que hoje nós priorizamos o desenho da musculatura, o desenho bem acinturado da cintura e também o desenho abdominal. Além disso, enxertamos gordurinha ali no glúteo, melhorando o glúteo, dando a ele uma moldura melhor, um volume mais aumentado e também tampando aqueles buraquinhos na lateral da perna de vocês que vocês se incomodam pra caramba e limpando o culote também. Na parte abdominal, nós temos alguns caminhos. Nós temos aí 3 caminhos exatamente. O primeiro caminho, que geralmente é o mais comum, a abdominoplastia clássica. Ali na abdominoplastia clássica é uma incisão um pouco maior na parte lá inferior do abdômen. No entanto, nós temos uma finalidade muito bacana, tratar toda a flacidez abdominal. Além disso, tratando a diástase, que é aquela aberturinha do músculo, por meio de uma sutura, que a gente pode, para vocês entenderem melhor, uma costura ali da musculatura, trazendo elas mais próximas ali na parte central. E além disso, trazendo ali o tratamento de estrias, que quando eu puxar essa pele, se a paciente tiver muitas estrias ali abaixo do umbigo, praticamente todas essas estrias irão sair. Se ela estiver acima do umbigo, ainda permanecerá alguma estria remanescente. A outra estratégia, que é um pouco menos frequente, são os mini abdômen. Nesse caso, eu indico para pacientes que têm pouca flacidez acima do umbigo e flacidez mais concentrada abaixo do umbigo, e que serve e resolve muitos casos de pacientes que também tiveram um benefício de não ter tanta flacidez abdominal. E o terceiro e último tratamento são pacientes que possuem flacidez leve, no máximo moderada. Essas pacientes que é muito mais do que torturas, né? Nós podemos tratar apenas com tecnologias, ou seja, fazer uma lipoescultura de alta definição e tratar com tecnologias que hoje nós possuímos BodyTite e também temos em mãos o Argoplasma, né? Então, em algumas circunstâncias de flacidez leve a moderada, às vezes não é necessário recortar a pele, apenas fazer um tratamento de retração de pele com tecnologias hoje que são ultramodernas e nós conseguimos ali tratar toda essa flacidez. Então, são esses 3 caminhos para o abdômen e também para a parte corporal, que é a lipoescultura de alta definição. Bem, pessoal, então para resumir aqui para vocês, o Mama Makeover nada mais é do que a reforma da mamãe. E isso, depois eu vou falar em outro vídeo para vocês, quantas etapas seriam necessárias para tratar toda a alteração corporal e mamária. Nós podemos dividir também em 2, que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Então, se você gostou, clique aqui para seguir a gente no canal. Além disso, encaminhe esse vídeo, compartilhe com as amigas que são mães, que estão às vezes desesperadas porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Avise a ela, tem tratamento e o Dr. Danilo pode resolver isso aí. Então, vem com a gente, acompanhe a gente nesse canal que vocês vão ter sempre, semanalmente, vídeos novos para falar sobre os assuntos que envolvem o pós-gestação.